obrigado pela oportunidade. Everaldo, Jerúsia, depois Maria Gorete. Tenho 60 anos, mestrado e doutorado em engenharia de produção, falo inglês, francês, alemão e italiano. Há 5 anos fui dispensada do emprego. Estava com 55 anos de idade. Recebi minha indenização, levantei o FGTS e, na dificuldade de encontrar uma outra colocação de imediato, abri um pequeno negócio. Fui trabalhar com moda. Eu sempre gostei muito também. Durante 2 anos, lutei para manter a minha nova ideia de empreendedora. Ao final e ao cabo de 2 anos, vi que ia ser muito difícil levar adiante. E aí retomei a minha luta pela busca de um novo emprego. Distribuí currículos, me inscrevi em todas as mídias e há 2 anos eu estou procurando um emprego e não consigo. Já não me sinto mais com forças para começar um novo empreendimento, mas eu mantenho a esperança de encontrar um novo emprego. Apesar das estatísticas oficiais mostradas aqui, sobretudo por Ana e por Chateau, mostrarem que tem havido um crescimento de idosos no mercado de trabalho, me parece que a realidade é outra. A história que eu falei aqui não é da minha própria vida, porque eu, graças a Deus, tenho uma outra história com grandes dificuldades, mas uma história diferente do que eu falei aqui agora. As estatísticas têm mostrado que nos últimos 5 anos houve um incremento de cerca de 30% de idosos no mercado de trabalho. Mas quem vive o dia a dia, na sua vizinhança, na sua comunidade e, sobretudo, nas entidades que trabalham com colocação no mercado de trabalho, constatam que os últimos a serem olhados e ganham oportunidade de trabalho são esses idosos. Então eu pergunto, sobretudo, a todos os integrantes dessa mesa alta, e que eu parabenizo pelas colocações que fizeram. Mas eu pergunto, sobretudo, ao Chateau e à Ana, onde está a verdade? A realidade, o que é que diz e nos mostra? Ficamos com a realidade ou com os números que estão sendo apresentados? É esse meu questionamento. Obrigada. Obrigada, Jerúsia. Maria Gorete e Silene, eu queria fazer uma proposta para vocês, porque... Pode ser? É porque o companheiro de mesa tem um voo daqui a pouco e está todo mundo com o horário bem apertado aqui, mas pode ser então? Então vão as 2 intervenções. Maria Gorete, por favor. Eu trabalho com pessoas deficientes na área de déficit intelectual pelo CEEBA, Centro de Educação Especial da Bahia. E a mesa foi muito feliz, gostei muito de tudo que eu vi, mas eu não pude deixar em momento nenhum de pensar neles, nos que estão lá com deficiência intelectual e que nós, do CEEBA, buscamos muito sempre abrir caminhos para eles. Tudo que foi dito aqui me remete muito a caminhos para eles, que eles também têm essa potencialidade, eles também têm essa condição de almejar algo assim, de crescimento, de empreendedorismo. Isso a gente está trabalhando muito com eles, e eu pouco vi aqui nas explanações essa contemplação para com eles. Então, como eles também fazem parte do grupo de jovens, fazem parte também do grupo de idosos com deficiência, aqueles que não tiveram oportunidades anteriormente, por uma questão de política pública que não temos, por uma questão educacional também que não temos, hoje são idosos deficientes e com poucas, digamos assim, visibilidade, tanto na comunidade, na vida familiar, etc. Isso tende a mudar, graças a Deus, né? Hoje a gente já tem uma política de inclusão, que não é a ideal, mas ela está aí, está crescendo a cada dia, a gente aposta muito nisso. E a gente percebe que essa evolução que todos temos, né, essa questão da mídia, essa questão do mundo virtual, da internet, ela faz todo mundo, impulsiona todo mundo e também funciona a eles também.
Então, eles têm um direito de participação nessas brechas que estão sendo criadas, na inclusão no mundo do trabalho. A gente luta muito para que eles sejam incluídos, não incluídos em funções, né, a não ser peso, contador, mas enfim, a gente está batalhando e conseguindo. E eles estão fazendo por merecer, estão garantindo seu espaço no mundo do trabalho e mudando a visão de muitas empresas em relação a essa contratação apenas pela lei de cotas. Então, eu só queria marcar isso, a presença da pessoa com deficiência, também na fala de vocês, que eu acredito que muito em breve, em outros fóruns, eu acho que eles aparecerão com mais força. Muito obrigada. Silene? Bom dia a todos, desculpa que eu estou muito rouca, mas não podia deixar de pedir parabéns à mesa, né? E falar um pouco como gerontóloga há 30 anos, né? Trabalhando na sociedade, combatendo mitos, crendices, né? E a gente está dando o máximo da gente para que haja uma transformação realmente no pensamento, porque só não envelhece quem não nasceu ou quem morre antes da velhice. E nós já somos um país de idosos, nós já somos. Eu percebi aí, o Luiz colocou bem a questão, vamos dizer, de que hoje os homens, né, apesar da gente estar na feminização da velhice, mas esses homens hoje estão mais os idosos no mercado. Por que o homem hoje está mais nervoso no mercado? Porque essas mulheres também elas sofreram muito, elas foram tolhidas de se especializarem, de ir até a escola, o nível básico, né? Muitas moravam em zona rural, que não tinha acesso à educação, outras, inclusive, pelo machismo do marido, não deixavam que fossem se aperfeiçoar, que fossem trabalhar fora. Mas nós hoje estamos convivendo com a sociedade de jovens aí se capacitando cada vez mais, se colocando. Então, como a sociedade vai receber esses jovens capacitados, que serão os idosos de amanhã? Quando hoje já temos uma competitividade de mercado de trabalho e de todos os outros serviços. Eu estou aqui com duas colegas, trabalhando junto, trabalhei aqui com as duas, estudei com as duas, mestrado, e dizer o seguinte, que a nossa preocupação é grande, porque já não seremos mais nós, seremos nossos filhos, nossos netos, a futura geração. E dizer também o seguinte, temos que tirar essa mentalidade de que o idoso é dependente. Nós temos muitos idosos com autonomia, com independência, com capacidade de estar, sim, em uma consultoria, em frente a uma coordenação, a gerência, e algumas empresas que já absorveram isso e que já estão tendo essa iniciativa de empregabilidade, eles já estão vendo resultados muito positivos, nos dá um feedback disso. Então, por que, se a gente copia tanta coisa e não copiar aquilo que é positivo para uma sociedade, né? Então, eu deixo aqui, outra coisa que eu queria muito, é que a gente observasse na hora que a gente, que vamos colocar as imagens, as figuras, porque nós precisamos combater aquela imagem do idoso de bengala, o idoso de uma posição, né, ainda de cifose ou lordose, porque nós somos daqui, ó, praticamente estamos idosas, né, estamos chegando lá, já tenho 56 anos, e me sinto apta com toda a capacidade. Hoje a gente trabalha para o envelhecimento ativo, né? E aí eu me deparo com muitas situações, só para finalizar, que uma delas foi que me chegou um dia um rapaz e disse assim: ô Silene, como é que você acha que a sociedade me trata? Eu sou preto, pobre, homossexual, tenho HIV e idoso. Então, assim, que a gente reflita sobre o que a gente tem discutido aqui, das desigualdades, para que a gente possa estar inserindo todas com a equidade. Vamos para a cultura. Muito obrigada, Silene.
Bom, de antemão aqui, antes de passar para as intervenções finais, agradecer novamente a João Pedro Baiana, Ana Cunha, Luiz Chateaubriand e Paulo Rogério Nunes pela presença aqui na nossa mesa e pela intervenção. As intervenções finais aqui durarão 5 minutos para cada participante. Muito obrigada a todos pela presença e João Pedro, por favor. Bem, eu vou primeiramente agradecer novamente o convite da Secretaria, meus colegas de mesa, a presença de todos. Eu vou responder e também já encerrar minha participação aqui hoje, porque eu tenho um voo agora às 2 horas para Fortaleza, trabalho, então ainda tenho que ir em casa pegar minha mala no aeroporto, enfim. Mas quero dizer que eu estou muito feliz de ter participado. Esse é um tema muito interessante, eu acho que, volto a repetir, um estado nosso tão diverso e realmente não tem como a gente não pensar na geração de emprego e renda sem considerar todos e a todos baianos aqui, que, enfim, a senhora Gorete falou da questão dos deficientes. Eu acho que até sugiro para o próximo fórum a gente tratar especificamente dos deficientes. Eu até tenho percebido em lugares que eu tenho dado a presença de deficientes físicos, pessoas que têm a questão da síndrome de Down em postos de trabalhos, mas postos de trabalhos ainda que você comentou muito periféricos, digamos assim, né? E são pessoas extremamente capazes, com vontade de realizar, jovens e de todas as faixas etárias realmente. Eu quero, na verdade, passar aqui, eu anotei algumas considerações que cada um foi falando, perguntando. Então o Flávio falou dessa questão da capacitação que ele tem feito. Eu acho que o fato de você se capacitar, estudar nunca é demais, é sempre muito importante a questão da capacitação, mas eu quero também deixar uma provocação para todos, que assim, o fato de o emprego não está apenas numa empresa, tá? O emprego também está no seu empresariamento. A questão do você ser empresário, você utilizar as suas qualificações, as ferramentas que você possui na criação e desenvolvimento do seu negócio. Pode ser, você falou que era uma pessoa criativa, inovativa, você pode aplicar essa sua habilidade em algo que você gosta de fazer e ser o seu próprio funcionário, tá certo? Por mais que a Jerusa tenha dado aquele depoimento de uma outra pessoa, né? Obviamente que a gente tem muitos casos de fracasso, muitos casos de insucesso, muitos aprendizados. Eu gosto de falar sempre em aprendizados, tá? Nunca é fracasso, nunca é sucesso, sempre um aprendizado. Mas a gente também tem casos de sucesso, vários casos de sucesso, pessoas que falharam a primeira vez, que aprenderam a primeira vez, que aprenderam a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, mas chegaram lá, persistiram e em um certo momento acertaram e estão muito felizes hoje. Como também na geração do emprego a gente tem casos de aprendizado e casos de sucesso, pessoas que seguiram aí um plano de carreira e que se tornaram aí estão em grandes cargos nas suas empresas. Tá? O Miraci falou da questão da diversidade. Eu acho que diversidade é uma das coisas mais relevantes que a gente pode ter, tão rico, com uma sociedade diversa. Eu, particularmente, quando eu preciso formar equipes, seja elas forem lá para presidir a AGE Bahia, eu formei equipes, no CJE eu formei equipe, nos negócios que eu trabalho também eu formo equipes. Eu gosto sempre de equipes diversas, porque o resultado de uma equipe diversa é mútuo. Você tem uma qualidade final do produto que você entrega, da solução que você entrega, bem diversa, né? Você consegue agregar várias percepções, várias visões, e no dia que o empresário, que as pessoas de uma forma geral entenderem que a diversidade é sim algo muito relevante, algo positivo, eu acho que a gente está num novo contexto aí para essa percepção, essa sensibilidade, tá? A Celene também falou dessa questão aí da mulher,
E me veio à mente um WhatsApp que eu recebi de um contrato de trabalho de uma professora de 1923. E esse contrato falava questões do tipo que a professora, no contrato lá vinha falando, a professora é proibida de andar na companhia de homens, tinha que ficar em sua casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã, a não ser que seja para atender uma função escolar, não poderia frequentar sorveteria. Veja, que coisa mais retrógrada, mas esse era o retrato da nossa sociedade naquela época e que de uma certa forma impacta até hoje no nosso dia a dia. Obviamente que a mulher tem muito mais espaço aquém do que ela mereceria, mas a gente não vive mais em 1923 e certamente um contrato de uma professora jamais viria assim hoje. Mas a gente ainda paga um preço muito grande por essas questões de uma certa época que a gente viveu. Isso também na questão LGBT, dos negros, dos jovens, etc. Então, eu acho que a gente ainda tem uma cultura tradicional muito forte em nossa sociedade. É um paradigma a ser quebrado. Eu acho que o envolvimento, eu não acredito em nenhuma mudança cultural sem um envolvimento da sociedade, sem uma educação de base forte dos nossos jovens. Então, assim, eu queria deixar realmente essa minha mensagem, agradecer novamente cada um de vocês pela presença, a atenção, o carinho e também desejo que outros fóruns desses de diversidade sejam feitos pela Secretaria nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigada, João Pedro. E eu vou pedir a licença aqui também para me retirar da mesa, agradecer meus colegas e parabenizá-los também pelas explanações. Obrigado, Natália, pela excelente mediadora que você foi. Ana Cunha, por favor. 5 minutos. Bom, queria agradecer a todos os comentários, agradecer também as explanações dos colegas, acho que complementaram, né? As posições umas se complementaram às outras. Acho que um dos eixos que vocês trouxeram nos comentários centrais foi a questão da equidade, né? A questão das desigualdades. E perpassando também pela discriminação no mundo do trabalho, né? Então, com relação, quando a gente fala de relações etárias e juventude, um ponto que a gente está querendo identificar como central nas inequidades é o adultocentrismo, né? O que é o adultocentrismo? É justamente uma cultura, uma sociedade em que o foco e o centro está no adulto. E tanto, talvez eu não tenha deixado isso tão explícito, mas gostaria de deixar agora, é que não são só os jovens que sofrem com uma cultura adultocêntrica, né? Os idosos também. Então, os idosos, eles também estão fora do adultocentrismo, sem dúvida, e isso tem impactos, né, em questão de discriminação. O mercado de trabalho, o mundo de trabalho, ele discrimina por questões raciais, por questões de gênero, por questões étnicas, de deficiência. É um mercado extremamente restrito, extremamente rígido e extremamente centrado em vários padrões discriminatórios, né? E os idosos, eles também entram nessa. A gente também fala de os idosos e os mais idosos, né? Então agora a gente começa a ter também uma diferenciação nessa faixa etária, porque é um grupo enorme, se você for verificar, e existem grandes diferenciações, né? Então, de 65 até 80 está sendo um grupo, e de 80 para cima outro grupo. Inclusive, se as mulheres jovens são penalizadas pelas ausências de creche, porque tem que tomar conta dos filhos e por aí vai, as idosas, principalmente, também estão sendo penalizadas em suas trajetórias pela ausência de serviços públicos do Estado, porque são as principais cuidadoras dos muito idosos, né? Então, e dos netos, das crianças. Então, o que a gente vê é que quando a gente fala de relações etárias, a gente precisa enxergar todas essas variações, né? E quais são os sujeitos que estão sendo penalizados em suas trajetórias, nas suas oportunidades, nessas relações de cuidado e cuidado daqueles outros nessas faixas etárias. Então, sem dúvida, inclusive
Jerúsia, eu só queria esclarecer, assim, eu não identifiquei algum dado que eu tenha falado sobre crescimento da representação de idosos no mercado de trabalho. Eu acredito que eu não tenha falado especificamente desse dado, até porque eu não tenho esse dado. Quem tem é meu colega aqui. O que eu enfatizei na minha apresentação foi justamente desse crescimento da população idosa em relação à população de outras idades no Brasil com o tempo. Okay? Então, o Brasil está passando sim, a gente se encontra agora no bônus demográfico, mas muito em breve nós vamos passar por um processo de envelhecimento. O que isso significa também? Nesse processo de envelhecimento nós precisamos estar preparados, né? Então, as políticas voltadas para a inclusão da população idosa, elas precisam ser cada vez mais fortalecidas, sem dúvida, né? Então, se a gente precisa dos investimentos nos jovens, porque os jovens também vão estar numa situação desafiadora, na população idosa esse investimento será igualmente necessário, né? A questão do envelhecimento ativo, do envelhecimento com qualidade, pensando nas relações intergeracionais. Então, por exemplo, existe nos Estados Unidos ótimas práticas de programas de mentoring, que seria de mentorias, né, em que os mais velhos fazem mentorias para os mais novos e podem passar um pouco da sua experiência, eles recebem bolsas e salários também com relação a isso. Isso de uma geração poder aprender com a outra é muito positivo, é positivo para todos, para jovens, para os mais velhos e também para as próprias empresas, né, e para o mundo do trabalho. Então, isso tudo precisa ser muito estimulado, né? A questão da saúde também, que desculpa, deixa eu ver. A questão da equidade foi... Isso, exatamente, o Viraci está aqui. Sim, a saúde é um dos pilares, né? Saúde, educação, empregabilidade são componentes assim, muito importantes do que a gente chama de capital humano, mas também de assegurar os direitos humanos. Pensando também novamente nas relações etárias, e aí é um contínuo, a gente está olhando para todas as faixas etárias, né? Não tem como, mas um ponto que eu queria destacar aqui é que o Brasil tem se destacado muito na redução da mortalidade infantil, né? Então, nos últimos anos, o Brasil tem ganhado destaque no mundo inteiro, redução, por exemplo, dos índices de mortalidade infantil, não a neonatal. A neonatal a gente ainda não conseguiu reduzir, muito em função da mortalidade neonatal em cesarianas agendadas, né? Então, a gente sabe que aí existe ainda um grande desafio, mas a redução da mortalidade infantil na primeira infância, com melhoria dos indicadores de nutrição, melhoria das vacinas, né, sistema de vacinação, tudo isso fez com que o Brasil avançasse muito. Então, na década entre 98 e 2008, porém, nesses 10 anos, o Brasil conseguiu salvar 26 mil vidas de crianças. Mas nessa mesma década, 81 mil adolescentes foram assassinados por homicídios no Brasil. Então, o que a gente percebe é que é mais do que 3 vezes a quantidade de vidas que foram salvas na infância foram perdidas na adolescência. Isso é um indicador, evidencia que as nossas políticas elas estão sendo muito efetivas para um grupo generacional e pouco efetivas para outro. Existe um gap, né, que a gente falaria no inglês. A gente precisa atender, até porque os investimentos realizados num grupo eles serão perdidos caso a gente não tenha atenção a todo o ciclo de vida. São as várias fases do ciclo de vida que a gente precisa atentar. E a adolescência ela é uma fase que precisa de uma atenção especial, né? Nossos jovens estão morrendo. E aqui também a gente trouxe Desculpa, Everaldo. Trouxe a questão dos homicídios contra adolescentes e jovens, né, principalmente juventude negra. Esse está sendo um tema central nas Nações Unidas. A gente tem colocado esse como uma das prioridades para o contexto brasileiro. O Brasil tem estatísticas realmente alarmantes de homicídios contra a juventude negra. São índices que remetem a países em guerra. De fato, é uma grande violação dos direitos humanos, é uma grande perda que a gente está tendo.
agora no mês da consciência negra, as Nações Unidas, todas as agências das Nações Unidas, o sistema ONU todo do Brasil, vai lançar uma campanha que chama Vidas Negras, que é uma campanha que vai ser justamente focada para sensibilizar, para trazer a sensibilização e atenção da sociedade para essa questão, que é uma questão ainda muito invisibilizada, apesar dos dados serem tão expressivos, né? Então, de trabalhar com isso e que a gente possa ter uma sociedade um pouco mais sensível, mas principalmente um setor público mais apto e mais atento à questão de se evitar essas mortes, que não é uma questão apenas de segurança pública, está para muito além. É uma questão de se trabalhar com racismo institucional, inclusive nos setores específicos do Estado, né, na saúde, na segurança pública, mas também no sistema educacional. Também a gente precisa sensibilizar para a questão da mídia, representatividade na mídia e representatividade em todos os âmbitos, porque o homicídio, ele é a ponta do iceberg. Ele é a ponta do iceberg de uma série de outras violações dos direitos humanos. Esse jovem, esse adolescente que é assassinado, a gente pode ter certeza que esse assassinato ocorreu depois de uma trajetória de violações e de precariedades vivenciadas. Bom, eu já estourei meu tempo, gostaria de comentar tudo, mas eu deixei aqui o meu contato, né? O site do UNFPA é unfpa.org.br, o meu e-mail é cunha, meu sobrenome, cunha@unfpa.org, sem BR. E eu fico disposta a continuar a dialogar, a gente pode continuar, e eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, dialogando com vocês. Muito obrigada. Bom, primeiro agradecer a paciência que vocês tiveram, uma explanação um pouco árida do número, da tabela, gráfica, esse tipo de coisa, né? Mas que, infelizmente, para tratar desse assunto é a forma que uma pesquisa quantitativa tem, exatamente essa, né? Em segundo lugar, agradecer também a Ana, que respondeu com as palavras dela, que são muito mais brilhantes, ou são brilhantes, né? Há muitas das coisas que eu tinha pensado em colocar como observação final, né? Então, muito do discurso dela, eu faço deles as minhas palavras, porque são coisas bastante pertinentes e agudas em relação à problemática que nós enfrentamos aqui hoje, né? Eu fiz uma observação, acho talvez por vício de profissional, né? De que as intervenções, as perguntas, as questões que foram colocadas, todas elas, ou quase todas, né, elas estavam intimamente relacionadas com a questão da inserção, do acesso a oportunidades, né. Quase todos queriam sobre como reduzir, ou como eliminar, porque não se trata de reduzir, porque é uma questão muito grave, como eliminar as desigualdades, né? Como foi o caso de Iraci, não foi, Iraci? O Biraci, né? Deus não mata a pessoa e a profissão. Pois bem, né? E coisas do gênero, né? Só para lembrar que nós trabalhamos hoje aqui com dois grupos populacionais que enfrentam particularmente dificuldades em relação a esse que a gente está chamando de inserção no que diz respeito ao mundo do trabalho, né? Tanto jovens, que são o grupo populacional que tem maiores taxas de desemprego, né? São aqueles que ficam por mais tempo batalhando uma ocupação, né? Nesse sentido, o que Rogério nos apresentou como uma alternativa é uma coisa bastante, digamos assim, promissora, né? A gente deve ter atenção a essas soluções, como os idosos que, embora não tenham taxa de desemprego, como a gente viu, elevadas, porque eles migram para a inatividade, né? Eles desistem, digamos assim, né? Não têm expectativa de encontrar com facilidade uma ocupação, e quando encontram, tanto jovens quanto
idosos encontram ocupações precárias, instáveis, subremuneradas, né? Muitas vezes com jornadas intensas e extensas e coisas do gênero, né? Então, é isso, né? A sociedade brasileira nos últimos anos tem alterado um pouco esse tipo de situação, né? Para a gente ficar só falando, temos muita dificuldade pela frente, né? Nós, por exemplo, temos melhorado a condição de escolaridade e de instrução para a população, tanto para a população jovem como para os demais, né? Eu já sou do grupo dos idosos. Eu lembro quando era criança, eu nunca vi um ônibus de pegar estudante no mundo rural. Então você que nascia no mundo rural, você que morava fora das cidades, você estava condenado ao analfabetismo, porque não existia nenhuma chance de você conseguir se instruir, né? Isso já não é uma realidade. Nós temos um aumento, embora se questione muito a qualidade da educação que temos, nós temos um aumento contínuo na quantidade de anos de estudo para toda essa população. Então, todos esses jovens que, por exemplo, são penalizados com dificuldade de encontrar ocupação, são jovens que estão muito mais instruídos do que aqueles que eram jovens do passado, né? Tem uma coisa que eu lembro de um líder político do passado, chamado Leonel Brizola, que ele dizia, e ele e Darcy Ribeiro diziam que, ou foi Darcy Ribeiro, um dos dois, é uma resposta muito brilhante. Eles criando algumas escolas, o Centro de Escola Integral, o CIEPs, né? Deve ter sido Darcy, que isso é mais cara dele. Ele dizia que existia uma resistência à criação dos CIEPs muito grande, né? Que muitos não queriam aquilo porque pensavam o seguinte: hoje em dia era fácil pegar um jovem negro da favela e deixá-lo excluído dos acessos às oportunidades, né? Do acesso à educação, empregos de terceira qualidade ou empregos horríveis, né? Ou empurrá-lo mesmo para a marginalidade. Mas com o CIEP, se essa criança fosse educada com boa alimentação, o dia inteiro, assistência de saúde, né, com bom tratamento, daqui a 20 anos ia ser muito difícil que se conseguisse dar àquela população o tratamento que se dava naquele momento, né? Então, eu acho que um dos caminhos que nós temos é de continuar avançando, mas de forma mais intensa, melhorando a qualidade no nosso sistema educacional, né? Generalizando o acesso à educação pública com qualidade, né? Acho que isso é uma conquista que nós temos que ter se quisermos salvar essa nação, né? Uma outra coisa que também é muito importante é persistir nas políticas públicas de equalização das oportunidades de vida, né? Nós ainda estamos distantes de termos uma política de cotas adequada, ou pelo menos que expresse o tamanho e o peso da população negra, por exemplo, e da população de mulheres, né, na nossa sociedade. Então ainda temos que avançar em relação a isso. Então existem alguns caminhos que são caminhos, digamos assim, políticos, são caminhos em relação a políticas públicas, que ainda deve ser feito, que precisamos fazê-los, né? Então eu queria encerrar digamos assim, com um discurso nesse sentido, que nós temos bastante coisas para fazer pela frente para poder termos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade sem as desigualdades absurdas que nós temos hoje, né? E os nossos descendentes têm uma vida melhor do que essa que nós estamos tendo. Ouvindo, gente? Bom, queria aproveitar, já começando a agradecer a equipe da Secretaria, o convite da Secretária Olivia Santana pela participação aqui. Realmente foi um debate bem rico, produtivo, com muitos dados, com muitas ideias, e isso é muito bacana. Agradecer também as pessoas que ficaram até aqui desse horário, né, ouvindo a gente falar sobre esse assunto importante.
minha colega Jússia aqui de faculdade, também faz parte da secretaria, que realmente tem contribuído bastante para esse debate sobre empreendedorismo, sobre participação da população negra no mercado de trabalho. Bom, eu queria então responder aqui rapidamente, por conta do tempo, os pontos que foram colocados, né? O primeiro, nosso colega Flávio, você fez uma provocação muito importante, né, de como as pessoas não são aproveitadas no mundo do trabalho, por conta, obviamente, da questão etária, da questão racial, que a gente discutiu aqui. E eu tenho uma visão muito parecida com a sua e eu queria acrescentar alguns pontos. Primeiro é que eu acho que é um grande desperdício, por exemplo, as comunidades não terem políticas públicas para incluírem as pessoas que são, digamos assim, os griots, os mentores, possíveis mentores, pessoas que têm conhecimento sobre determinados ofícios nas comunidades, que às vezes trabalham nos bairros mais e não conseguem trabalhar nos seus próprios bairros. Isso é uma coisa que eu nunca entendi, esse anacronismo onde você tem uma comunidade de reformar a praça, que precisa reformar a praça, que precisa reformar a escola, que precisa reformar os espaços públicos e que fica dependendo de uma grande construtora e fazer aquilo ali, enquanto na comunidade tem pedreiros, eletricistas, encanadores, marceneiros. Isso é uma coisa louca. Primeira coisa, realmente eu não consigo entender como é que essas coisas se dão. Então, eu acho que tem que valorizar essa mão de obra local, tem que valorizar o conhecimento que está nessas comunidades, tem que ter política pública para realmente fazer com que o jovem tivesse uma mentoria desse profissional antigo. E eu vou dizer uma coisa, e não é só reproduzir o ciclo tradicional, ou seja, seu pai foi marceneiro, você vai ser um marceneiro tradicional. Não estou falando isso. Eu estou falando de conhecimentos que hoje são super valorizados pela universidade, pelos movimentos, chamados movimentos makers, né? Um nome bonitinho que se dá aos criativos, a galera da Vila Madalena, daqui do Rio Vermelho, onde criam coisas. Eles estão valorizando esse conhecimento manual de fazer coisas, de criar inovações, e isso poderia gerar muita renda. Imagina um cara que é marceneiro da comunidade fazendo um produto para exportar para o Japão ou para a China a partir da tecnologia própria. Então são coisas que precisam ser trabalhadas. Eu diria assim, o mercado de trabalho realmente está vivendo um momento muito delicado, não tem emprego para todo mundo. O que a gente conhece como emprego daqui a 10 anos não vai acontecer mais. A inteligência artificial, a internet das coisas estão chegando aí para realmente acabar com esses empregos que a gente tem hoje. E a tragédia não há uma política pública preparando as pessoas para os novos empregos, porque as pessoas nem sabem que emprego vai ter daqui a 5, 10 anos. Por exemplo, influenciador digital para vocês é um emprego? Tem gente que ganha 50 mil, 60 mil, 100 mil, 1 milhão por ano só postando nas redes sociais, como minha colega disse, está postando aqui agora, no Instagram dela. Isso é uma profissão. Tem alguma política pública em qualquer parte do Brasil para formar influenciadores digitais? Tem política pública para formar pessoas para essa área criativa? O que está sendo pensado? Então, assim, realmente a gente vai ter que sentar, o poder público, os empresários, a sociedade civil, as ONGs, todo mundo repensar quais são as profissões do futuro. E o futuro que eu estou falando aqui é realmente há 5, 10 anos. Então, esse é um ponto importante. O mercado de trabalho está mudando, empreendedorismo é um caminho sem volta. O PJ é realmente uma coisa que não vai voltar, você não vai poder... O formato que a gente tinha nos anos 70 e 80 de carteira assinada não é mais o formato dos anos 2000, e isso é um fato. O outro ponto que a Verada trouxe aqui importante foi sobre a questão do extermínio e genocídio dos jovens. Esse é o grande problema que a gente tem no Brasil. Na minha opinião, esse é o problema que a gente tem no Brasil. Porque isso atinge não só a sociedade de modo geral, mas atinge principalmente a economia. Você tem, no momento mais produtivo da sociedade, que é a juventude, pessoas sendo assassinadas. Isso é uma grande perda de ativo, digamos assim, que o Brasil tem. Então, não vou falar das mães que estão chorando, que estão enterrando os filhos, não estou nem falando disso que é o mais grave, que é o moralmente inaceitável, né? Eu estou falando, além do moral, o Brasil teria que entender que, do ponto de vista econômico, ele perde muito ao exterminar a sua juventude na sua idade mais produtiva. Então, esse é o grande debate que tem que ser feito. O grande debate sobre descriminalização das drogas tem que ser encarado de maneira realmente efetiva, porque isso está matando pessoas inocentes de maneira muito brutal, seja da polícia, seja também das próprias gangues, do próprio tráfico. Então, realmente é um problema grave. Da proibição vem esse tráfico e vem essa coisa nefasta que está terminando a nossa juventude. O outro ponto que o Biraci traz é a questão da equidade. A equidade é diferente da diversidade, muito diferente. Então,
como eu até falei anteriormente, colocar um negro na propaganda junto com um japonês, com um alemão, isso não é diversidade. A equidade realmente é entender as assimetrias da sociedade, entender quais são as diferenças e apostar em políticas afirmativas para eliminar essas diferenças. E isso é fundamental no mercado de trabalho, isso é fundamental no sistema bancário, isso é fundamental na mídia, isso é fundamental na sociedade. Isso precisa ser um valor que alguns países democráticos, multiculturais como o nosso, como o Brasil, já encaram de maneira diferente, né? Se você parar para pensar, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e outros países têm, pelo menos no discurso, um discurso mais afiado em relação à diversidade e à equidade do que o nosso país. A gente está engateando ainda, até porque nós temos 2 ditaduras militares, a gente tem problemas políticos tão graves que não permitem a gente discutir isso de maneira franca e, infelizmente, e francamente precisamos falar sobre isso, um aumento enorme do conservadorismo que está realmente me deixando assustado, né, quando as pessoas estão com o discurso da Idade Média em 2017. Então esse é um ponto importante, como tentar convencer nossos pares, nas pessoas que estão nas comunidades, inclusive, a pensar a partir da perspectiva da diversidade. A outra coisa é a questão da deficiência, né, que foi colocada pela nossa colega aqui, a Gorete, que eu acho muito importante, é um tema que precisa ser debatido com mais ênfase. E eu penso esse assunto também a partir da perspectiva positiva. Eu acho que o Brasil perde de criar inovações, de criar riqueza pela exclusão dos próprios deficientes físicos, porque ali você tem inclusive mercados. Quando você outro dia falou, uma startup daqui de Recife criou um aplicativo para pessoas surdas, e esse aplicativo está sendo escalado para várias partes do mundo, né? Quer dizer, Talk Hand, né? Um aplicativo fantástico de um cara, se não me engano, até um exemplo familiar, ele em Fortaleza, tinha uma questão na família dele, uma pessoa que era surda, ele criou um aplicativo, se não me engano. Ou seja, do ponto de vista criativo, que eu falei sobre o discurso da favela, até nisso as pessoas perdem por conta da exclusão e da discriminação. Então eu parto da perspectiva que é preciso incluir para gerar mais riqueza, para gerar mais valor competitivo para um país como o Brasil. Bom, gente, basicamente isso. Eu queria deixar para vocês uma mensagem de que é preciso realmente valorizar a diversidade, é preciso apostar nas inovações, é preciso escutar e co-criar soluções com as comunidades, entender que favela não é carência, favela é potência, que as pessoas que estão marginalizadas, elas não são fado, mas na verdade elas são grande ativo para a solução que esse país precisa. Então, meus contatos estão no valedoddd.org, a gente está lançando um edital para apoiar empresas e empreendimentos criativos ainda esse ano, fiquem ligados aí nas redes sociais. E disponha a ficar em contato com vocês, qualquer um de vocês, para discutir mais esse assunto e agradecer mais uma vez a Secretaria pelo convite, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Bom, encerramos aqui o nosso painel, a participação de jovens e idosos no mundo do trabalho. Obrigada a todos, mas antes de vocês saírem, só para reforçar o convite, no turno da tarde vão acontecer dois painéis simultâneos. O primeiro é a participação de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, e o segundo é boas práticas de inclusão no serviço público e no mundo corporativo. Então, ambos começarão às 14 horas. Sim, reforçando o convite para a feira, que acontece no Palácio da Aclamação, aqui do outro lado da rua. Muito obrigada a todos, bom almoço e até a tarde.